Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje o nosso tema é o ritual na Umbanda. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, beleza? Bom, vamos refletir sobre o seguinte: o que é um ritual? Você já se fez essa pergunta? Para muitas pessoas, quando nós falamos em ritual, elas imaginam todo mundo de preto no meio do mato, à meia-noite, fazendo alguma coisa sinistra. Bom, de certa forma isso também é um ritual, mas o ritual não necessariamente é isso. Quando nós falamos num contexto religioso de ritual, nós estamos apenas falando sobre a maneira como as coisas são feitas. Se você vai num terreiro de Umbanda, você vai notar que ele tem um padrão de funcionamento. Ele começa de um jeito, ele tem o seu desenvolvimento e depois ele termina de um jeito. Isso é um ritual. E não é uma coisa existente apenas na Umbanda, em todas as religiões são assim. Porém, aqui existe uma diferença. Em religiões altamente verticalizadas, como é, por exemplo, o caso da Igreja Católica, o ritual ele é escrito e seguido à risca, em qualquer lugar que você for. Você pode ir numa igreja aqui no interior de Minas e você pode ir numa igreja em outro estado. Você vai ver que o modo, a ritualística católica para início de uma missa é essencialmente a mesma. No contexto da Umbanda, isso já não é tão verdade. Por quê? Porque a Umbanda tem um modelo descentralizado. Então, embora haja muita semelhança entre os rituais na Umbanda, eles são muito diferentes porque atendem a necessidades específicas de cada comunidade. Então, se você for em 3 ou 4 terreiros de Umbanda, você vai ver que são 3 a 4 formas distintas, por exemplo, de fazer a abertura ou de fazer o encerramento. E isso inclui desde as orações que são feitas, quais pontos são cantados, como é feito a defumação, etc. Não há uma uniformidade e nem precisa haver. Isso é o legal da Umbanda. Então, quando nós falamos em ritual, nós estamos falando do ponto de vista religioso sobre como as coisas são feitas. E na Umbanda nós temos vários rituais. Nós temos rituais para começar um trabalho e temos rituais para encerrar um trabalho. Nós temos rituais para desenvolvimento mediúnico, rituais de limpeza, de proteção, rituais pessoais e por aí vai. E quem frequenta vários terreiros, ao perceber as diferenças ritualísticas, começa a se perguntar: e aí, quem é que está certo? Será que aquilo que eu estou aprendendo no meu terreiro está certo? Ou será que o certo foi aquilo que eu vi em outro terreiro? Ou o certo é aquilo que eu vi num canal no YouTube? Aí a pessoa começa a ficar confusa, porque ela começa a pensar que existe uma maneira de se fazer as coisas corretamente. Mas a verdade é que não há. Só que antes, vamos entender uma coisa. O importante não é o ritual. O ritual é apenas um instrumento. O ritual é um caminho. Não é um ritual que importa. O que importa é aonde o ritual te leva. Esse é o X da questão. Por isso que tanto faz a forma como o ritual ocorre em cada terreiro, desde que ele seja capaz de levar as pessoas do ponto A ao ponto B, então ele está cumprindo o seu papel. Vamos dar aqui um exemplo para ficar mais claro. Quando a gente chega num terreiro de Umbanda, de modo geral, os médiuns fazem a abertura da gira. Essa abertura da gira ela envolve várias coisas, como as orações, os pontos cantados, a defumação, pontos de chamada dos guias, a incorporação, para só depois vir o atendimento. É muito comum que a gente chegue no terreiro de Umbanda e do momento em que a cerimônia comece ao momento em que o primeiro consulente será atendido, às vezes se passaram 10, 15, 20 minutos. Mas por que isso? Por que os médios já não entram, falam boa noite e pumba, a entidade já chega e começa a fazer o trabalho? Porque a importância do ritual. O médium chegou da rua, trabalhou o dia inteiro,
está com a cabeça cheia de preocupações. Se ele quer se conectar à sua espiritualidade, ele precisa deixar tudo isso de lado. O ritual serve para isso. É a isso que eu me refiro quando eu falo de levar ao ponto A ao ponto B. Então ele entra no terreiro, quer dizer, o ritual começou antes, né, na preparação que ele fez, no resguardo, nos banhos, tudo mais. Então quando o médium chega no terreiro, ele já está num processo diferente. Então ele vai entrar na casa, ele vai fazer as suas orações, as suas saudações, ele vai cantar, ele vai elevar sua vibração, ele vai rezar para que então a sua energia esteja elevada e permita a manifestação do guia com mais segurança e tranquilidade. Então não é a forma do ritual que importa, mas a eficácia do ritual. Por isso não importa, na casa X canta 2 ou 3 pontos, na casa Y canta 4, na casa Z tem atabaque, na outra não tem. Lá se faz defumação assim, a outra se faz defumação assada, não importa. O que importa é que o ritual consiga nos levar a esse espaço místico, digamos assim, em que a gente se desconecta do mundo material, se desconecta das nossas preocupações e nos coloque favoravelmente inclinados à manifestação espiritual. Isso eu estou me referindo no caso do ritual de abertura para a incorporação. Mas a essência do ritual é essa. Se eu vou fazer a firmeza do anjo de guarda, que inclusive foi um assunto recente no grupo de WhatsApp, qual é a forma correta de fazer a firmeza para o anjo de guarda? Tem terreiro que vai dizer, toda segunda-feira você tem que colocar uma vela de 7 dias e cada segunda-feira você troca. Tem terreiro que vai dizer, no dia de trabalho você acende a vela do anjo de guarda e depois você apaga e vai para o terreiro trabalhar. Tem terreiro que vai dizer, não, você mantém a vela acesa. E por aí vai. E quem está com a razão? Veja, não é a forma que importa, mas o que toda essa ritualística tem em comum? A oração, a conexão com seu anjo de guarda, o preparo espiritual. Se você coloca a vela palito, vela de 7 dias, se você coloca toda segunda ou não, se você troca a cada 7 dias ou não, se você deixa acesa em casa ou não, tudo isso é particular da cultura de cada terreiro. O que importa é o que está por trás, é a conexão que busca, entendem? Então essa é a importância do ritual na Umbanda. Não dê um ritual, como se houvesse uma única maneira de fazer as coisas, mas aonde o ritual te leva a essa experiência espiritual profunda que a gente vivencia num terreiro de Umbanda. Beleza? Era isso que eu queria trazer. Se você gostou, curta, compartilhe, mostra para mais pessoas. Um abraço, até a próxima reflexão.